Salve, salve Broncos Country do Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos. E hoje estamos aqui depois de 3 meses para falar, infelizmente, sobre uma derrota do Denver Broncos. Broncos que ficou esse tempo todo aí, foram 11 jogos de invencibilidade, mas infelizmente caímos para o Jacksonville Jaguars 34-20. Jogando em casa, o que é talvez um pouco preocupante, mas a gente vai falar bastante sobre esse jogo e sobre os desdobramentos dessa derrota até o final da temporada regular e de repente para os playoffs. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal para dar uma moralzinha pra gente. Semana passada a gente bateu a meta de 1000 inscritos aqui no canal. Uma marca, sim, incrível. Eu sempre falo aqui que é um prazer, e eu falo isso em todos os vídeos, em todas as lives, que é um prazer de fato estar falando para tanta gente sobre essa paixão da NFL, do Denver Broncos. Mas a gente não quer parar nos 1000 inscritos, a gente quer sempre mais, a gente quer 1100, 1200, depois 2000, 3000. A gente quer sempre trazer mais fãs, não só do Denver Broncos, como também da NFL, aficionados da NFL, para poder estar aqui consumindo os nossos conteúdos aqui no Broncos Brasil. Também não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, que ajuda demais na divulgação, não só desse vídeo, como todos os nossos outros conteúdos aqui no melhor conteúdo de Denver Broncos do Brasil, no Brasil, que vocês encontram, obviamente, no Broncos Brasil. Então bora falar um pouquinho desse jogo, que era um jogo que eu vou dizer que era um pouquinho perigoso, né? Considerando o momento que o Jacksonville Jaguars chegou para esse jogo, né, uma sequência muito boa do Trevor Lawrence, quarterback deles, jogando muito bem, a defesa forçando muitos turnovers, né, liderando a liga no período dos últimos 3 jogos, né, agora os últimos 4 jogos, forçando turnovers, e conseguiu forçar turnovers contra a gente. Era um jogo que de fato era muito perigoso, e toda vez que você entra numa sequência de muitos jogos vencendo, você está sempre cada vez mais próximo de acabar essa sequência, porque é o que eu sempre falo aqui nos vídeos e nas lives, é muito difícil ganhar um jogo na NFL, muito difícil. Então foi uma marca impressionante dos Broncos ter conseguido aí vencer 11 jogos consecutivos, tá? Mas infelizmente essa sequência acabou, tá? Como eu disse, foi a primeira derrota em 3 meses, então eu não quero falar que assim, nossa, ainda bem que perdeu, mas entre perder agora e perder em janeiro nos playoffs, eu prefiro perder agora, sabe? Então talvez, olhando pelo lado positivo, tenha sido o momento perfeito para esse time tomar um puxão de orelha, né? Assim, abrir os olhos, né? Ao invés da gente, por exemplo, ganhar ontem, ganhar contra os Chiefs na quinta ou ganhar no domingo contra os Chargers, ou até poupar os titulares, né? E aí chegar em janeiro, sabe, com aquela pompa de nossa, é o time invicto e tal. Então talvez tenha sido bom a gente perder para poder tirar um pouco da pressão do time, né? Quer dizer, tira um pouco a pressão de um lado, mas coloca de outro, porque a gente vai ter que vencer os nossos próximos 2 jogos, mas isso a gente vai falar depois. Eu acho que não tem como a gente começar esse vídeo, a análise desse vídeo, sem falar de quão mal a defesa foi ontem contra os Jaguars, né? A gente sabia que era um ataque muito explosivo, que tinha bons recebedores do lado deles, Brian Thomas Jr., Parker Washington, Jacoby Myers, Brenton Strange, Travis Etienne, que eu falei aqui na live que era uma preocupação muito grande no jogo aéreo, running back que eu particularmente gosto muito, acho muito bom jogador, e o próprio Trevor Lawrence, que vem jogando muito bem nas últimas semanas, e o ataque deles de fato foi tudo que a gente imaginava que poderia ser, só que nas 2 primeiras campanhas a nossa defesa foi muito bem, forçou 2 3 and outs, tá? O Jacksonville Jaguars praticamente não avançou com a bola, com o ataque. E assim, parecia que as coisas iam se desenrolar bem pra gente, a pressão tava chegando rápido, a secundária tava marcando muito bem, tava tudo se encaixando muito bem. E aí a gente teve um momento, né, que eu acredito que, na verdade foram 3 momentos chaves pra gente perder esse jogo, né, 3 jogadas específicas que eu acho que a gente acabou perdendo esse jogo, mas do lado defensivo eu acho que talvez aqui tenha dado um choque pro ataque dos Jaguars. Foi uma terceira longa que o Trevor Lawrence chamou um motion e aí a arbitragem marcou um illegal shift, né, uma falta de movimentação ilegal do ataque, e o snap saiu mesmo assim, né?
E a arbitragem jogou a flanela, apitou e tal. Só que o PJ Locke, o nosso safety que está substituindo o Brandon Jones, machucado, aí com uma lesão no peitoral, não ouviu o apito, não viu as flags, né, que de fato foram atrasadas, né, elas foram jogadas com certo atraso, e ele simplesmente destruiu as costas ali do Trevor Lawrence, que acabou soltando a bola e tal, mas a jogada já tinha sido parada, já tinha sido interrompida pela arbitragem, e aí ia ser uma terceira para 15, ou terceira para muito, e ao invés disso virou uma conversão de primeira descida, porque o PJ Locke foi marcado ali uma falta de violência desnecessária. Então eu acho que esse foi o momento que o ataque dos Jaguars assim, ganhou uma sobrevida, porque seriam basicamente três punts seguidos dos Jaguars, né, que talvez desse uma moral para o nosso ataque, né, o nosso ataque não tivesse ter que correr atrás como teve que correr atrás durante grande parte do jogo, né. Então eu acho que esse foi o momento chave. Mas também a gente tem que destacar a quantidade de tackles perdidos que a defesa teve, né? Principalmente em terceiras descidas. Em primeira e segunda descidas, a defesa foi ok, foi boa. Mas a melhor defesa de terceira descida da NFL foi muito mal ontem contra os Jaguars. Muito mal, muito mal. O Trevor Lawrence foi assim, espetacular em terceira descida. Foi alguma coisa assim, lançou touchdown, queimou blitz, fez tudo que você espera que um quarterback de elite faça contra uma defesa de elite em terceiras descidas, né? Então, eu acho que essa questão dos tackles, ela é corrigível, sabe? Não é todo jogo que a gente vai ver jogadores que têm facilidade para taclear. O PJ Locke, o próprio Riley Moss, que muita gente acaba pegando no pé aí por conta das faltas que ele comete, né? Das coberturas, principalmente em big plays que ele acaba cedendo. Mas ontem ele fez um jogo bom, honesto, nessa seara, mas ele perdeu 3 tackles muito feios, né? Que eu sempre falo, é uma das características boas dele, é uma das forças do jogo dele. É um cara que raramente perde tackle, que costuma ir muito bem na contenção do jogo terrestre. Mas ontem ele de fato foi muito mal, muito mal. Mas a gente também tem que dar crédito pros skill players dos Jaguars, como eu disse, né? É um grupo muito talentoso, eles investiram muito nesse grupo e ele tá dando resultado. Nossa secundária sofreu demais, não foi só o Riley Moss, não foi só o PJ Locke, Talanoa Hufanga sofreu, Patrick Surtain, apesar de não ter cedido muitas recepções, ele tomou um baile ali do Parker Washington numa segunda descida ali já pro final do jogo, que o Surtain caiu no chão, assim, uma cena assim, lamentável, né? Lamentável, mas o Parker Washington acabou sofrendo o drop, acabou cometendo o drop nessa jogada. Enfim, foi um jogo muito ruim dos Broncos da parte defensiva em todas as unidades, né? O pass rush não foi muito bem, apesar do número alto de sacks, né? Foram 4 sacks, se não me engano. Assim, sabe, foi um jogo que, como eu disse, é bom que tenha acontecido agora. É bom que a gente tenha visto, né, finalmente um jogo no qual a defesa não foi capaz de manter a gente no jogo. A gente fala que semana após semana que a defesa sempre mantém a gente no jogo. O ataque tem seus momentos, tem seus flashes, mas a defesa que mantém a gente no jogo. Ontem, quem estava mantendo a gente no jogo era o ataque. O ataque sempre estava tentando ali correr atrás do Jaguars e conseguiu até certo ponto. Só que aí, quando isso acontece, né, quando você está sempre atrás do placar, existe uma pressão muito grande do seu ataque pontuar em todas as campanhas. E isso não é bom. Isso não é o que eles chamam de complementary football, né? A gente falou muito que a defesa estava jogando muito e o ataque não estava acompanhando, né? Aí agora parece que inverteu um pouco. Parece que o ataque está jogando muito bem, mas a defesa não está acompanhando, né? Então a gente tem aí as próximas semanas para poder ajustar isso e chegar bem nos playoffs. E para finalizar sobre a defesa, um ponto que a gente tem que destacar, que talvez seja, né, algo a se considerar, né, é que desde que o Vance Joseph voltou ao comando da defesa dos Broncos, né, em 2023, quando ele veio para ser coordenador defensivo, a defesa dos Broncos ela dá uma queda absurda
em dezembro. Em 2023 a gente foi muito mal, né? A gente sofreu contra um time péssimo dos Patriots na noite de Natal. Tudo bem que, né, era o Russell Wilson de quarterback, mas a defesa foi muito mal naquele jogo, né? No ano passado a gente teve os jogos contra os Bengals e contra os Chargers, que a defesa foi muito mal, tomou ali seus 30 pontos mais, né? Então, assim, não tô aqui querendo dizer que a culpa é do Vance Joseph, muito pelo contrário, eu acho que ele tem muito mais méritos do que deméritos, mas fato é que a defesa, ela deu uma caída considerável, né, depois da nossa bye week, né, então eu acho que é algo pra gente ficar de olho aí, se vão haver algumas mudanças, né, em termos esquemáticos, em termos de personnel, né, mas eu ainda confio muito na defesa, eu ainda acho que é uma defesa muito capaz, uma defesa que pode ganhar jogos pra gente em janeiro, nos playoffs, mas não é mais a mesma defesa muito dominante que a gente viu na primeira metade da temporada. Mas é isso, a defesa tem bastante para trabalhar aí e pode ser que conte aí com algumas lesões, né? O Dre Greenlaw, por exemplo, saiu machucado no final do jogo, aparentemente com uma lesão na posterior, e é um cara que sofre muito com lesões, então a gente já espera o pior com ele, né? Que ele pode ser que perca um período estendido de tempo, mas a gente espera que não. Fora o Brandon Jones, né, que como eu disse, tá na injury reserve, não joga mais na temporada regular, só voltaria para os playoffs. Vamos ver aí o que a unidade de Vance Joseph tem guardado pra gente na quinta-feira agora no Natal e depois contra os Chargers 2 semanas depois. Falar um pouquinho do ataque, né, porque o ataque eu acho que é o ponto positivo dessas últimas semanas, na verdade, né, dos Broncos, né, o ataque melhorou muito depois da bye week, né, na verdade, depois da mini bye week, né, depois daquele jogo tenebroso contra os Raiders no Thursday Night Football, o ataque foi muito bem, tá? O Bo Nix tem jogado muito bem, liderando aí quase liderando algumas das principais estatísticas avançadas, estatísticas gerais, né, depois dessa mini bye week contra os Raiders. Mais uma vez o Bo Nix com um jogo sólido contra uma defesa que joga muito em zona, né, que é a defesa dos Jaguars. Não foi um jogo perfeito, né? Ele lançou ali uma interceptação, tudo bem que já estava ali numa situação mais de desespero e tal, mas perdeu algumas leituras ali que eu acho que a gente poderia ter sido um pouquinho mais agressivo, mas ao mesmo tempo eu entendo, né? Você também tentar ser um pouco conservador em alguns momentos, né? Mais uma vez um jogo terrestre medíocre para além da grande corrida do R.J. Harvey, né? Parece que a cada 3 jogos mais ou menos ele tem uma grande corrida ali para 40, 50 mais jardas, que foi o que aconteceu de fato, né? Um grande touchdown dele para empatar o jogo ali no momento 17-17. Mas apesar do Bo Nix ter lançado para 335 jardas, ficou muito claro que o que venceu ontem o jogo, se a gente fosse, né, colocar assim, olha, qual foi o principal motivo para os Broncos terem perdido? Foi a diferença entre os skill players dos Broncos e dos Jaguars. Eu que sou um grande advogado dos skill players dos Broncos, eu falo que eles têm potencial, que eles que não é um dos piores da liga, como muita gente acha. Ontem eu acho que ficou muito claro o que é um corpo de recebedores que ajuda muito um quarterback que já está jogando muito bem, que é o caso do Trevor Lawrence e seus recebedores dos Jaguars. O Courtland Sutton teve um bom jogo ontem, teve touchdown, acho que até passou das 100 jardas, se eu não me engano, mas ele sofreu um drop, né, ali numa trick play. A trick play dos Broncos esse ano tá um desastre, né? A gente não consegue acertar. Até quando a gente acerta, que foi o caso de ontem, né, um jogador acaba não fazendo sua parte, né? E eu acho que o que mais dói no fato dessa trick play não ter dado certo, né, e ter sido o Sutton, que é o nosso recebedor mais confiável, é que o jogo estava em uma posse naquele momento, era um touchdown de diferença. Então se a gente consegue ali uma big play, a gente entra na red zone, já ia estar ali primeira pro gol basicamente, e a gente empata o jogo, né, a gente consegue um touchdown, ou de repente até só shoot field goal, né, é um jogo diferente, mas aí o que acontece depois disso, depois desse drop, a gente não consegue avançar, a gente devolve a bola para os Jaguars vão, marcham e conseguem mais 7 pontos, colocando ali em 2 posses, né, em 2 touchdowns, e aí o jogo realmente fica
muito difícil de correr atrás. Então, eu disse que foram 3 momentos chaves, né, que eu acho que acabaram definindo o jogo. Um foi essa falta do PJ Locke, o outro foi o drop do Sutton, e o terceiro foi o fumble ali do Jaleel McLaughlin com o Bo Nix, que não dá nem para dizer se a culpa foi do Jaleel McLaughlin, se foi do Bo Nix. Eu acho que, na verdade, foi até o que eu falei no grupo do WhatsApp e no Twitter. Eu acho que chega um momento que quando você está perdendo por muito, né, no caso acho que eram 3 posses ou 2 posses, alguma coisa assim, já entrando no quarto período, ou final, terceiro quarto, não lembro direito. Foi o final do terceiro quarto. O time fica muito naquela sensação de, cara, a gente precisa fazer uma grande jogada, precisamos de uma big play, né? E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? O ataque não é fluido da maneira como deveria ser. E aí acontecem erros como esse, né? Erros de comunicação, erros de sintonia, né? E aí o fumble, assim, feio até, né? Tipo, a bola sobrou, a bola se ofereceu para os Jaguars, né? Mas é isso. E então, assim, ataque foi bem dentro da medida do possível, mas é o tipo de jogo que, se a defesa repetir essa atuação, o ataque vai precisar ser melhor, vai precisar superar esses obstáculos, e a gente não sabe até que ponto que esse time tem essa força, né, para poder superar esses jogos que a defesa não é dominante, tá? Eu queria destacar também outra coisa que eu falei isso aqui na live de pré-jogo e tal, e é uma coisa que eu acho que é impressionante. 2 coisas, na verdade, né? A primeira é que os Broncos estão na situação onde estão, né, com uma situação muito bem encaminhada, basicamente só dependem de si para ser campeão de divisão, para ser seed 1 da AFC, sendo um time extremamente azarado. Assim, eu sei que não tem como você quantificar isso, não tem estatística para isso, mas com o pouco que eu consigo acompanhar de todos os outros times da liga, cara, eu não consigo ver outro time com tanto azar dentro do jogo. Eu sei que tem outros times aí com muito azar sobre lesão, né? O 49ers, os Cardinals, os próprios Chargers, né? E os Broncos têm sido muito sortudos, vou até bater na madeira aqui para manter isso em relação a lesões. Mas, cara, todo jogo tem uma interceptação dropada, todo jogo tem um punch, né, que foi o caso de ontem, que a bola, bate na linha de 1 jarda, pode bater na linha de 1 jarda e sobrar pra gente ali, tipo, já colocar os Jaguars numa posição ruim de campo. Aí a bola vai e quica com a pontinha dela em cima da linha da end zone, e aí é touchback, né? Então, e faz muita diferença no jogo de hoje, né? Que é uma diferença ali de 24 jardas. Então, cara, é um time muito azarado, muito azarado. Eu fico assim impressionado. É um time que é muito competente, mas é muito azarado, né? E também não tem como falar sobre a arbitragem, né? Eu nem acho que a arbitragem em si foi o que fez a gente perder ontem. Não teve um lance que, tipo assim, um lance capital, a gente perdeu por uma posse, teve um... Não teve isso. Mas durante o jogo inteiro, sabe, a operação ruim, os juízes confusos, demorando para poder fazer a marcação da falta, né, demorando para poder anunciar a falta. O juiz principal lá, teve um momento que ele foi... que foi falta dos Jaguars e ele já apontou pro lado dos Broncos, né? Aí depois ele se corrigiu e apontou pro lado dos Jaguars, né? Assim, e você vê isso, cara, acontecendo em quase todos os jogos da NFL. Você vê a arbitragem confusa. Às vezes ela não contribui tanto pro resultado de um jogo. Às vezes sim. Mas você vê que a NFL tem um problema da arbitragem. Tem um problema para resolver com a arbitragem. Eu não sei se eles vão resolver colocando mais árbitros em campo, se eles vão mudar a operação desses árbitros, se eles vão começar a colocar cada vez mais tecnologia para ajudar, né, colocar replays para poder ajudar. Eu não sei, mas a NFL precisa resolver isso o quanto antes. A minha teoria é que o jogo está ficando rápido demais para a arbitragem. É muita coisa para eles processarem, muita coisa para eles interpretarem ao mesmo tempo, e com o jogo cada vez ficando mais rápido, é difícil para eles. Nós somos humanos, sabe? E eu não estou falando que a culpa é só da arbitragem, eu estou falando que é um problema estrutural. Mas enfim, e o que significa essa derrota dos Broncos, né? Eu acho que, assim, como eu disse no começo do vídeo, a gente ainda controla o nosso destino, tá? Basta os Broncos vencerem na quinta-feira contra os Chiefs, e eu já vou falar um pouquinho sobre esse jogo, tá? E depois contra os Chargers, que a gente garante tudo. A gente garante campeão de divisão, seed 1,
Semana de folga nos playoffs, né? Não jogaremos no wildcard. Então é isso, os Broncos só precisam vencer os seus 2 próximos jogos, tá? Mas é o tipo de jogo que, quando você perde para um adversário da AFC, que você possivelmente pode encontrar novamente nos playoffs, né? É o tipo de jogo que ele vai te mostrar muitas coisas ruins do que você fez, mas que você pode melhorar, sabe? Quando um time for atacar você dessa forma, porque os times vão estudar esse jogo para enfrentar os Broncos, vão ver o que deu certo, o que os Jaguars fizeram de certo para poder vencer esse time dos Broncos, e vão tentar emular o que os Jaguars fizeram, né? Então, você já sabendo disso, você vai ter que se preparar para times que vão fazer, que vão tomar essa iniciativa, né? E aí é isso, você vai ter aí 2 jogos da temporada regular para finalizar a temporada, e se tudo der certo, uma bye week aí para você descansar os jogadores, para você recuperar jogadores que estão lesionados, e aí você tem um jogo, você garante um jogo de playoffs em casa. O problema é que, se os Broncos perderem ou para os Chiefs ou para os Chargers, os Broncos provavelmente não vão ter a seed 1, tá? Porque os Patriots, que venceram ontem contra os Ravens, teriam uma campanha melhor, porque, convenhamos, né? Os Patriots vão vencer dos Jets e dos Dolphins. Pra mim tá muito claro isso. Mas pior, se os Broncos, digamos que os Broncos cheguem na última semana, tá? Na batalha pela AFC West contra os Chargers e perdem, os Broncos vão virar um time de wildcard, tá? Vão virar um time de wildcard. Mas por que eu não tô preocupado com isso? Primeiro, os Broncos vão ter um jogo aí, em tese, tá? Em tese, eu sei que nunca é fácil jogar lá no Arrowhead, mas você jogar contra o terceiro quarterback, o quarterback de practice squad dos Chiefs, que vai ter aí tempo limitadíssimo para poder não só se preparar para a defesa dos Broncos, mas também se preparar com o time, né? É difícil. Então, em tese aí vai ser um jogo mais tranquilo. Os Broncos abriram as casas de aposta como favoritos por 13 pontos, né? Basicamente 2 touchdowns de diferença. Mas obviamente o jogo é jogado, a gente sabe disso, né? Mas chegando nessa última semana contra os Chargers vão precisar vencer, tá? Eles entram muito mais pressionados do que a gente, tá? Até porque eles também vão ter um jogo contra os Texans no sábado, que é um jogo muito difícil. Os Texans, que tem aí uma das melhores, talvez a melhor defesa da NFL. Mas fato é que eu não tô preocupado, tá? Eu acho que a gente tem que ir jogo a jogo. Eu vi muita gente no grupo do WhatsApp já falando: meu Deus, a gente vai ser time de wildcard, meu Deus, vamos pensar. Aí eu até zoei. Então é melhor a gente já pensar no draft, né? Já pensar em estudar os prospectos do próximo draft. Eu acho que o lado bom dessa derrota é que agora a gente não entra mais com aquela, como eu disse, né? Não entra mais com aquele sentimento de, meu Deus, qualquer momento pode vir a derrota, e ela pode vir num momento muito difícil, né? Um momento muito complicado pra gente. Enfim, é isso. Bom, falando um pouquinho desse jogo contra os Chiefs, né? Que vai ser um jogo divisional, ainda assim é um jogo divisional. Eu imagino que muitos torcedores dos Chiefs não vão a esse jogo, tá? É um jogo na noite de Natal, sabe? Tudo bem, não é na Christmas Eve, mas enfim, no dia 25, né? Feriado, Natal, você tá com a família. E eu não sei até que ponto que os torcedores dos Chiefs vão querer ir lá pra ver o Chris Oladokun, alguma coisa assim. Um quarterback de practice squad, né? Assim, que terminou o jogo ali contra os Titans ontem, depois que o Gardner Minshew, o quarterback reserva deles, rompeu o ligamento cruzado dele, né? Então, mais uma lesão de ligamento cruzado para os Chiefs, né? Então, é um jogo que, cara, se os Broncos não vencerem e talvez até não convencerem, talvez os Broncos não mereçam de fato ser seed 1 da AFC. Eu acho que esse é um jogo, assim, pra você, que vai estar todo mundo vendo, né? Natal, enfim, feriado, prime time. Você vai estar jogando com o uniforme lindo, inclusive, né? Os Broncos vão jogar todos de branco, né? Vai aparecer uma nevezinha de Natal no meio ali do Arrowhead. Então, assim, cara, não tem desculpa. Não tem desculpa pra gente vencer esse jogo com tranquilidade, com autoridade, tá? Os Chiefs estão dizimados por lesões, dizimados. Não é só o Mahomes,
sabe? O Trent McDuffie, o principal cornerback deles, provavelmente não vai jogar. Enfim, tem muitas lesões na linha ofensiva. Então, assim, é um jogo para você ganhar em semana curta e você ter uma preparação extra, né, um tempo extra, né, de 3 dias ali, né, em relação aos Chargers. 3 dias? Sexta, na verdade 2 dias, né, sexta e sábado. Em relação aos Chargers, que vão jogar no sábado contra os Texans, como eu disse, para se preparar para caso os Chargers vençam os Texans. Aí você vai ter uma batalha em casa, sabe? Jogando em casa contra um rival de divisão para definir quem vai ser possivelmente a Seed 1 e com certeza o campeão da divisão oeste da AFC. Mas é isso, eu confesso que foi uma derrota dura, né? Eu acho que foi uma coisa que eu acabei não comentando muito no vídeo, mas o jogo, ele ficou duro até grande parte ali, assim, até a metade do terceiro quarto, o jogo estava em uma posse, né? E como eu disse, se a gente converte ali aquela trick play com o Sutton, a gente podia estar falando aqui de uma vitória dos Broncos, sabe? Os Broncos poderiam ter empatado o jogo, aí a defesa força um 3-and-out ou força um turnover, sabe? Aí o jogo muda. Então, por isso que esse jogo é tão apaixonante, né? Assim, uma jogada às vezes faz a diferença toda, ela dita o ritmo de um jogo ou do restante de um jogo, né? E infelizmente dessa vez a bola não caiu na nossa quadra, na quadra dos Broncos. Mas é isso. Tirando isso, não tô preocupado ainda, tá? Mas é uma derrota que a gente tem que abrir os olhos, né? Agora a gente não vai ter, né? A gente estava sempre com um jogo de folga, digamos assim, né? Um jogo de gordura. Agora a gente não tem mais essa gordura. A gente precisa vencer esses últimos 2 jogos para garantir a Seed 1 e o título da divisão. É isso, pessoal. Muito provavelmente a gente não vai ter a nossa clássica live de pré-jogo contra os Chiefs, justamente porque o jogo vai ser na quinta-feira, né? No dia do Natal. É bem possível, tá? Não garanto, mas vamos tentar fazer aí um esquenta ali antes do jogo, né, uma meia hora antes do jogo, para, né, tentar animar aí o pessoal. Lembrando que vai ter o sorteio, né, das jerseys lá no Instagram do Denver Broncos BR, então já segue lá o pessoal, que vai ser muito legal, da rifa, né, que o pessoal fez lá para jerseys dos Broncos. Cara, esqueci. Desculpa, não dá para terminar esse vídeo dessa forma que eu acabei de lembrar, né? No final do jogo, a gente teve uma situação muito tensa, né, muito preocupante ali com o Pat Bryant, nosso wide receiver calouro, que recebeu uma porrada ali nas costas, né, meio que na parte aqui do pescoço, e ele ficou aparentemente imóvel, né, ficou, assim, uma situação que a gente fica com medo, né, pelo pior. A gente já viu aí vários jogadores sofrendo com isso. Ryan Shazier, por exemplo, teve que se aposentar da NFL depois de uma porrada que ele levou. Mas aparentemente já está tudo certo com o Pat Bryant. Ele foi levado para o hospital, de ambulância para o hospital, mas ele foi diagnosticado ali com sintomas de concussão e acho que foi liberado já hoje do hospital e tal, então vai continuar sob observação. Muito provavelmente não vai jogar quinta-feira, mas graças a Deus que ele pelo menos não teve o pior, né? Não foi uma situação que ele poderia, por exemplo, ficar sem movimentos e tal. Então, graças a Deus que deu tudo certo aí, que em breve ele consiga voltar aí a jogar. Então é isso, desculpa aí que eu esqueci completamente, eu tinha deixado aqui nas anotações, mas eu esqueci de falar sobre essa lesão que preocupou bastante, mas deu tudo certo no final. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo. E é isso, Go Broncos, let's fucking go! E até a próxima. Valeu, um abraço!